todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos compartilhar o programa Inteligência e Fé para que todos possam ter acesso à palavra, todos possam ter acesso àquilo que Deus tem de melhor para nós. Meu amigo e minha amiga, você que faz parte do FJU, do EVG, você faz parte do grupo de obreiros, você é um servo, é um oficial. Vamos nos ajudar, ou seja, vamos ajudar a espalhar a palavra. Vamos copiar o link aqui da nossa página do Facebook, Igreja do Reino de Deus Angola, e vamos colocar aí nos nossos grupos das redes sociais, tanto no WhatsApp, Telegram, como também no Facebook. Vamos compartilhar a palavra de Deus para que possa chegar àqueles que sofrem, àqueles que precisam do nosso apoio, das nossas orações. Quando você tem Deus na sua vida, você se organiza, você se disciplina. Muitos, infelizmente, não conseguem ter paz, tanto em seus lares como também em sua alma, porque não tem Deus. Talvez você se pergunte, mas bispo, como ter Deus assim? Tem Deus quem tem o Espírito Santo. Tem Deus quem tem a presença dele dentro do coração. Sem a presença de Deus em sua vida, você não tem Deus. Você pode até conhecer a Bíblia. Você pode fazer um curso de teologia, frequentar uma igreja, cantar no coral, ter um título. Mas se não tiveres o Espírito Santo, que é a presença de Deus na vida do ser humano, você não tem Deus. Por isso, você vê pessoas que dizem conhecer a Deus, estarem na igreja, mas carregam dúvidas, carregam incertezas, medo da morte. Se morrerem hoje, não sabem para onde vão. O que significa que dentro desta pessoa ainda não há a presença de Deus, não há o Espírito Santo. E toda pessoa que não tem o Espírito Santo se sente atormentado, se sente desorientado, frustrado, desanimado. É aquelas pessoas que às vezes começam na fé, mas depois de um certo tempo se cansam, desistem. Hoje, o que há no mundo é muita gente desigrejada. Pessoas que já frequentaram um determinado espaço religioso, mas que hoje estão no mundo perdido, porque nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. Nunca tiveram aquela experiência de ter recebido o Espírito Santo em suas vidas. Não houve um novo nascimento, não houve um encontro com Deus, e quando a pessoa não tem uma experiência com Deus, ela continua sendo carne. E por ela continuar sendo carne, a carne cansa. E quando a carne cansa, o resultado é se afastar da igreja, ou da presença de Deus, ou deixar de servir. Uns já foram pastores, outros já foram obreiros, outros já foram de grupos corais, já serviram como oficiais e hoje cansaram, estão no mundo, porque faltou essa experiência com Deus, faltou essa vida pessoal com Deus, que não tem nada a ver com os conhecimentos que a pessoa adquire. Você pode até ter conhecimento e mesmo conhecer a Bíblia de capa a capa, mas isso não lhe prende dentro da religião. Isso não lhe prende dentro da igreja. Quando a carne cansa, a pessoa se afasta, a pessoa se vai. Mas quando Deus está dentro da pessoa através do Espírito Santo, ainda que ela não conheça muita coisa, mas aquela experiência que ela tem com Deus lhe fortalece e, acima de tudo, lhe dá certeza de que Deus é com ela e que Deus
vai salvá-la. Isso é extremamente glorioso e é o que Deus ele quer e vai fazer na vida daqueles que se entregam de corpo, alma e espírito. Eu quero ler com a senhora, aqui o livro de João 14, a partir do versículo 14. É muito forte porque o nosso Senhor Jesus, ele intercede por nós todos os santos dias. Ele suplica por nós, porque foi ele que deu a vida. Foi ele que sacrificou a sua vida para nos salvar e para nos dar a oportunidade de conhecê-lo e sermos salvos. E aqui ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Mas o que eu quero que você entenda é que nós vivemos em um mundo cheio de conflitos, problemas difíceis que surgem no dia a dia. E quando a pessoa ela não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela se sente desamparada, ela se sente abandonada, um lixo, porque não tem dentro dela o Consolador. O Espírito Santo, ele consola a pessoa nos momentos difíceis, nos momentos de luta. Em um mundo caótico, em um mundo cheio de problemas, nós precisamos ter dentro de nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Vamos no versículo 14, que diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, quando é que você recebe aquilo que você pede? Quando você está disposto a guardar os mandamentos, a obedecer a palavra. Essa é a condição para quem quer receber o Espírito Santo, para quem quer receber a maior dádiva, o maior presente que Deus tem para os seus filhos. Obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos. E esse guardar os mandamentos exige renúncia, exige o negar-se a si mesmo. Muitas vezes, as pessoas só não recebem o Espírito Santo porque não estão dispostas a abrir mão daquilo que gostam. Porém, aquilo que você gosta não agrada a Deus, né? Nem sempre aquilo que nós queremos ou gostamos agrada a Deus. Imagina, você gosta de ambientes em que aquele ambiente faz parte do reino das trevas. É o que você gosta. Você gosta, por exemplo, do vício, o vício da liamba, o vício da bebida, o vício de mulheres. É o que você gosta. Mas o que você gosta contraria a vontade de Deus, contraria a disciplina do reino de Deus. Então, o que você gosta não agrada a Deus, e o que agrada a Deus você não gosta. Se não houver da sua parte a renúncia, o se negar a si próprio para fazer a vontade de Deus, então, meu amigo, minha amiga, você não receberá o Espírito Santo. E talvez você se pergunte, mas por que eu tenho que receber o Espírito Santo? Você precisa receber o Espírito Santo porque o Espírito Santo é a garantia da salvação da alma. O Espírito Santo é a garantia da salvação da nossa alma. A Bíblia chama isso de penhor da salvação. Penhor da salvação é a garantia. É como alguém que queira fazer um empréstimo bancário e o banco exige que haja uma garantia, um avalista, né? Alguém que vai se responsabilizar, alguém que vai assumir a falha. Caso haja falha de pagamento, caso haja erros de pagamento, alguém vai ter que assumir. Então, esse alguém ou coisas
é a garantia de que o banco não vai perder. Em relação à nossa salvação, nós precisamos de uma garantia, e a nossa garantia é o Espírito Santo. Aliás, é Ele que nos dá a certeza de que nós seremos salvos, de que nós um dia habitaremos com nosso Senhor nos céus. Sem isso, não tem como você ter a certeza da salvação da sua alma. Não tem como você saber para onde irá após a morte. E isso é muito sério, embora nem todo mundo leve a sério. Nem todo mundo crê nisso, mas a verdade é uma. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Você acreditando nessas palavras ou não, isso vai acontecer. Então ele diz, olha, você quer o Espírito Santo, você quer o meu Espírito, me ame e guarde os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus e guardo os seus mandamentos, eu renuncio à minha vontade e a vontade de Deus, então, se estabelece na minha vida. Aí, no versículo 16 fala, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, a partir do momento em que eu obedeço, renuncio, me nego para agradar a Deus, então Ele roga ao Pai e Ele derrama o Consolador, derrama o Espírito dele. Não tem segredo. As pessoas só não têm tido experiência com Deus porque não querem obedecer, porque não querem seguir. Não querem seguir, não querem obedecer, não querem fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você vai recebê-lo na sua vida. E talvez você diga, mas eu não quero o Espírito Santo, eu quero um carro, quero uma casa. Tudo bem. Mas você está preocupado com coisas que perecem, coisas que ficam, coisas que acabam. Já a presença de Deus garante uma vida eterna. Garante aquilo que não acaba, aquilo que não termina. Garante aquilo que te leva à eternidade. No versículo 17 fala, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, a falta de interesse em relação ao Espírito Santo se dá pelo fato de muitos não verem e nem conhecerem. Acham que isso é uma história, acham que isso é falácia, mas não é falácia, nem tampouco história. O que nós estamos tentando mostrar para o senhor, para a senhora, é mais importante do que todas as riquezas desse mundo. Todos os tesouros que o mundo apresenta não se comparam com a presença de Deus na vida do ser humano. Sem isso, você é um órfão, abandonado, um lixo jogado na rua. É assim que muitos se sentem, porque, na verdade, carregam um vazio enorme dentro de si, e esse vazio não pode ser preenchido com bebida, com mulheres, com ambientes de festa, nem tampouco com um abraço familiar. Esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito de Deus. Dentro de nós há um espaço, e esse espaço pertence única e exclusivamente a Deus. Aqui no versículo 18 fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, quando eu recebo o Espírito de Deus, eu já não sou órfão. Eu tenho um Pai. Eu tenho aquele que me ama, aquele que cuida de mim. Há quem diz,
Eu nasci, cresci, não conheço meu pai, não conheço minha mãe, não tenho família, sofro, me sinto só nesse mundo. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo na sua vida, você já não é órfão. Você tem um pai. Você descobre aquele que lhe ama e aquele que pode preencher o vazio que o pai biológico, a mãe biológica deixou. Ainda que você não tenha ninguém nesse mundo, você não tenha família, isso não é problema para quem tem o Espírito Santo. Não é problema para quem tem Deus em sua vida. Ainda que você esteja só nesse mundo, Deus, a partir do momento que Ele entra na sua vida, você deixa de ser um homem ou uma mulher triste e se torna a pessoa mais feliz da face da terra. E para isso, você precisa se esforçar em receber o Espírito Santo. Nós vamos começar o jejum de Daniel no dia 3, no sábado para domingo. E o jejum de Daniel é um auxílio para aquelas pessoas que querem ter a sua intimidade com Deus, querem conhecer a Deus, querem viver essa fé. Durante esse período do jejum de Daniel, você se preocupa em se fortalecer em Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai glorificar, vai santificar o nome do Senhor Jesus. Durante 21 dias fora das distrações, fora dos entretenimentos, das informações, e nós vamos nos focar naquilo que é espiritual, naquilo que nos levanta, naquilo que nos fortalece, naquilo que nos aproxima de Deus. É o que nós vamos fazer durante 21 dias, rumo ao Pentecoste, rumo ao dia 24 de maio, o dia em que vai acontecer a festa nos céus e na terra para quem quer o Consolador, que é o Espírito Santo, em sua vida. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.